Olá pessoal, sou o professor César Hildo e eu vou estar com vocês com a disciplina de Ensino Religioso Fundamental 2. Estamos na nossa aula de 7º ano e a nossa temática de hoje é trabalhar sobre representações do transcendente nas variadas formas de arte e sua valorização. Então nós vamos ver o conceito de arte na pré-história, na história, história medieval e contemporânea. Tá? O valor da arte, né, em si, a arte pode ser considerada de diversos aspectos, né, seja ela comercial ou uma arte totalmente sacra voltada para a espiritualidade, tá bom? Então vamos lá no nosso banner, né, vamos ver aí a primeira imagem, o Transcendente, né, é uma obra de arte pré-histórica, né, ela é antes mesmo que a história pudesse ser feita, e ela foi feita em mármore, ela tem a representação, né, aí de valorização da arte grega, né? Então nós temos aí a primeira representação. No nosso primeiro banner, nós vamos ter aí alguns conceitos que são bem interessantes, né, na história da arte, e a religião, o estudo das religiões, ou o ensino religioso, no caso da nossa disciplina, que é para fundamental, ela tem alguns elementos que são importantes, como ética, como algumas coisas que estão intrínsecas. Dentro dela tem a arte também, que é uma ciência, né? Uma ciência que trabalha aspectos, né, que pode ser fonético ou visual, né? Uma arte que está sendo representada através de cores. E aí nós vamos ter um conceito, né, de arte. A arte é qualquer produto ou atividade realizada pelo homem com propósito estético ou comunicativo, né? Contando que expressa ideia, emoção ou forma de ver. Então, a data aí que inicia a história da arte é de 25 a 8.000 anos antes de Cristo, que nasce lá na pré-história, que surgem os primeiros artefatos de arte, né? Feito, por exemplo, por artes rupestres, feitas nas cavernas, né, deixado lá suas manifestações culturais e, de certa forma, tinha alguma relação com o espiritual, porque também eles falavam sobre chuva, sobre trovão, né, relâmpagos, fenômenos naturais e sobrenaturais são expressos através das artes. E isso é importante porque o homem se comunica, o homem transmite o seu sagrado já há milhares de anos. Não é preciso a gente estar hoje na modernidade, na pós-modernidade, criticando a forma de expressão de fé das pessoas. Então o homem já é bem primitivo com essa questão. Já quando a gente entra na história antiga, que ela é datada aí de 5.000, né, anos antes de Cristo, vamos ter, aparecem as primeiras cidades, né? A invenção da escrita, quando as manifestações artísticas ocorrem em toda a cultura, em todos os continentes. E aí a gente vamos ter também. Então, da história antiga, ela vai pegar de 5.000 a 476 depois de Cristo, ou seja, perpassa pelo período de Cristo, né? Aí entra no 1º século, no 2º século, no 3º século, no 4º século, e aí vamos terminar a história antiga aí, no finalzinho, já beirando já o 5º século, né? Já vai estar terminando a história antiga. E aí, quando termina esse período, depois mais ou menos de 500 anos aí, inicia a história medieval. E a medieval ela vai até 1453 depois de Cristo, né? Que é o período das grandes navegações, onde Espanha e Portugal se lançam nos mares para conquistar principalmente a parte da África, né? Ali a costa da África e também o continente americano. E aí, nesse período medieval, nós vamos ter grandes influências, né? Que vai nascer aí 500 anos depois de Cristo, até 1400, vai ter aí uma enxurrada de obras feitas, principalmente no bojo da igreja. A igreja dominava, né? Era uma poderosa instituição que demorou aí mais de 1000 anos aí, exercendo poder sobre a sociedade, principalmente a sociedade europeia. E aí o poder da igreja, é claro que influenciou também nas artes. As artes eram feitas
para o louvor de Deus, para a propagação da ideia de Deus, das doutrinas da igreja, né, para a fé cristã. E aquilo que fosse produzido fora desses padrões estabelecidos no período medieval era considerado herege pela igreja. A igreja tinha que velar pelos seus valores. É claro que aqui ninguém está condenando a forma como a igreja tratou, né? Aqui até porque a igreja já se prontificou, o Papa mesmo se prontificou pedindo perdão à sociedade pelas coisas que foram feitas, que não agradou a todos, né? Então, nós temos aí o período medieval, onde temos as obras sacras feitas principalmente na Capela Sistina, por Michelangelo, né? E outros artistas, né, que coroaram, né, a igreja com suas grandes e belas obras, tá bom? Então, pessoal, já quando temos um período aí de mudança, né, da idade medieval para a moderna, que foi justamente o nascimento do iluminismo, das ideias que não estavam vinculadas à igreja, começa a nascer outros tipos de obras, né, como obras literárias, que eram contrárias ao pensamento da igreja, e outras obras mais que foram feitas que não concordavam simplesmente com os dogmas da igreja, não estava alinhado ao pensamento da igreja, né, que dominava. Então, a ideia da modernidade é trazer uma nova concepção, uma nova visão para o mundo. E aí nasce também algumas expressões. E aí começa a nascer a crise com a arte, porque a partir da idade moderna, a indústria cultural, com Theodor Adorno e Horkheimer, ele vai fazer sua crítica a respeito dessa ideia de arte, né, de estética. Realmente, o que está por trás da obra de arte? Se não é o comércio, não é o interesse, se não é o valor, se não é o dinheiro, né? O que realmente está por trás da arte? A arte já não é mais feita com aquela ideal de demonstrar o belo, de demonstrar o que é santo, o que é puro, que não tem contaminação com o profano. Então, a ideia lá da indústria cultural é dizer que agora, a partir daquele momento da moderna, as artes eram feitas exclusivamente com outros objetivos, com objetivos comerciais. Tá bom? E aí nós vamos entrar aí em 1700, né, depois da Revolução Francesa, nós vamos entrar no período contemporâneo, né? A Revolução Francesa permite a implantação dos governos nacionais, com a expansão da política, a Revolução Industrial consolidada, e o capitalismo, que era já algo que era novo, né? Que estava trazendo uma nova promessa para a sociedade, daqueles que trabalhavam tinham direito, né, a propriedades, aos direitos intelectuais, não era mais o direito do rei, mas sim os direitos intelectuais da pessoa. Então, tomando a arte ainda mais ousada e pós-moderna. Então, a arte hoje, você olha, por exemplo, um celular, existe uma obra de arte no celular, mas por trás disso existe o capital, né? Existe o capitalismo, o interesse financeiro. Ou seja, cada vez mais as coisas são feitas bonitas e belas para atrair, né, o interesse financeiro. E não é diferente também quando a gente começa a olhar para as obras de artes que eram antes consideradas sagradas, produzidos pelas instituições religiosas, agora as obras elas têm um teor também de beleza. Você pega numa Bíblia hoje, uma Bíblia que é considerado sagrado, ela tem uma roupagem, ela tem um tecido totalmente diferente, um brilho, a cor totalmente diferente, já para atrair o consumidor, né? Não é mais apenas o adepto ou a pessoa que está procurando a religião. A religião e a arte nos períodos da história. Então temos aí a arte e religião nos períodos da história, pré-história, antiguidade e idade moderna. Existem conceitos aí diferentes. Por exemplo, na pré-história, pinturas revelam caráter sagrado e ritualismo, né? Havia nas danças, nos rituais, nas estatuetas, né, que são demonstradas, que foram achadas, né, artefatos primitivos, demonstrando justamente a fertilidade da mulher, né? A mulher sempre, as estatuetas está sendo demonstrada com o seio, né, com a parte genital saliente, né? E isso está tanto no mundo grego quanto no mundo egípcio e também naquelas bem mais antigas que são da Mesopotâmia, que são os povos lá inicial aos sumérios, né, que são datados aí mais ou menos aí de 25 a 30 mil anos antes de Cristo nascer. Então, existe aí uma coisa bem interessante.
Então, na Antiguidade, os sumérios, na Mesopotâmia, desenvolveram os primeiros documentos escritos, né, que é a Pedra Roseta, por exemplo, né, que é as tradições cuneiformes, com cerca de 3.600 deuses, devidamente registrado, tinha um mito da criação, né? Eles tinham esse mito. Você pode estar printando, né, acompanhando tudo isso aí também, né, para estar fazendo essa leitura, né, posterior. Na Idade Média, vamos ter aí, embora o período medieval vivesse o cristianismo devido à doutrina oficial da Igreja Católica, as religiões gregas, romanas, celtas, germânico, vikings e entre outros povos dessas regiões não devem ser esquecidas, pois também representam e têm representações artísticas nas suas divindades como manifestações de arte com relação ao transcendente. Então, mesmo no período medieval, existiam outras culturas germânicas, vikings, né? Os vikings, por exemplo, Deus, qual é o maior Deus dos vikings, né? É aquele Deus que criou, né, a cidade, né, celestial, né, que está lá a imagem do Deus do trovão, né, o Deus do martelo, né, o Thor, seu pai, quem era? Que é citado na mitologia, né, Odin. Então, a maior divindade dos vikings é Odin, seguido de Thor e o Ragnarok, toda a citação que é falada nas escritas, né, dos vikings, né. Tudo bem? Então, vamos passar um pouquinho aqui. Então, exemplos de artes em relação ao transcendente. Nós temos aí uma estatueta, né, pré-histórica, datada aí de 40 mil a 10 mil anos antes de Cristo, né? Ela representa uma divindade chamada Vênus, tá? E ela é bem antiga, então você vê o formato que é essa estatueta, uma obra de arte. Ela demonstra o belo, né? Ela não tem fundo especulativo, financeiro, ela demonstra o belo. A beleza que está ali é o que é importante ser visualizado, não comercial. E aí nós temos também alguns artefatos, né, de divindades que foram encontrados, né? Pedaços, né, de argilas, né, com formato de divindade que mostra a mitologia sumérica. Tá bom? Então, vamos ter também arte cristã. Durante a Alta Idade Média, que vai de 476, né, que foi o último governo aí, romano, que já inicia a Igreja Católica, a Igreja Católica estabeleceu as doutrinas do cristianismo nos conselhos de Trento, Calcedônia e Nicéia, né, que foi esse concílio, onde eles combateu as heresias, período em que também surgiu o islamismo, né? O islamismo que é uma grande religião aí que tem dominado grandes patamares, né? Tem a pessoa do Maomé como profeta, né? E o livro dele sagrado é o Alcorão. A arte muçulmana, né? Para os muçulmanos, eles não veneram muito a questão da arte, porque para eles é profano representar tanto as palavras de Maomé quanto a própria imagem de Maomé. Nós temos aí uma exposição de uma imagem retratada o rosto de Maomé, por exemplo, em branco, porque para eles isso é idolatria, né? Representar, né? É o caso do cristianismo, que tem a representação de Cristo, ou mesmo de Deus, de várias formas, né? De vários formatos. Tudo bem? A arte renascentista, nós temos aí a pintura da Caverna Sistina, né? Onde está a criação de Adão, né? Tendo contato com Deus, né? Também temos aí uma obra de arte, né? Africana, né? Ou haitiana, que representa, né, a crucificação. Ela é contemporânea, né? E ela diz muito a obra de arte, né? Ela é muito crítica, né, na sua exposição. Tudo bem? Então, pessoal, vocês vão estar aplicando essa nossa atividade, vai estar resolvendo, tá? Em casa, tá? Você vai aplicando aí. Não temos mais tempo para a gente poder esboçar, então nós vamos ficar por aqui. O professor César fica por aqui, agradeço muito a você, acesse a plataforma Eduque, tá? E vá lá também lá no YouTube e acesse webaulas.ead.c. Muito obrigado e tchau.